Saudações a todos, meu nome é Elisângela, eu sou dirigente espiritual do Espaço Espírita Benefícios do Bem e hoje eu vou falar sobre a mediunidade. Todos nós temos mediunidade, seja em maior ou menor grau, todos têm. Algumas pessoas costumam dizer que não sente nada na questão mediúnica, mas se for parar para pensar e analisar, vai achar algum acontecimento em sua vida que está ligado ao seu campo mediúnico. Em que sentido? Em alguma percepção intuitiva ou através de algum sonho, mas também há quem tem uma mediunidade bem aflorada. Existem vários tipos de mediunidade. Existe a mediunidade de incorporação, tem médiuns que psicografam, tem médiuns que são curadores, outros que trabalham com psicofonia, tem clarividência. A mediunidade da minha vida, ela veio de uma forma e num momento do qual eu jamais esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Hoje eu percebo, eu vejo claramente isso, o quanto que tem de pessoas que têm a vontade de incorporar, vontade de ter uma clarividência, de trabalhar psicografando, e também o quanto de pessoas que existem que já têm este dom e que também nada querem com isso. E no meu caso foi bem assim. Eu já frequentava alguns terreiros, eu ia em centro espírita, mas eu só queria isso, simplesmente ir lá frequentar e ponto final. Até que um dia, dentro de um terreiro de Umbanda, eu incorporei. E quando eu incorporei, para mim tudo aquilo foi muito assustador, porque eu não queria isso na minha vida. Só que antes desta incorporação, eu tinha, já alguns anos atrás, eu tinha muitas dores na minha cabeça. A minha cabeça doía praticamente todos os dias. E o dia que não doía, ficava dolorida devido às dores que já vi em dias anteriores. E para mim, eu jamais imaginava o porquê eu tinha tantas dores. Eu não quero influenciar ninguém, eu só vou contar a minha experiência, o que aconteceu comigo e o que eu pude entender e compreender através de tudo isso que eu passei. Porque eu tive essa fase, que foram anos na minha vida, de dores de cabeça, teve um período na minha vida em que eu ficava muito irritada, muito mal-humorada, e eu nunca tinha sido assim. Então tudo aquilo que acontecia comigo, que até então eu sabia o que era mediunidade, mas eu não compreendia, e no caso eu tive sorte porque assim, eu nunca tive medo de lidar com isso, me faltava muito conhecimento. E o que aconteceu comigo? Eu fui buscar alguns conselhos. E nisso, quando a gente vai buscar alguns conselhos, a gente acaba ouvindo alguns conselhos que não nos ajudam. E foi o meu caso. Eu ouvi conselhos tipo, olha, não vai mexer com isso não. Porque depois, se você quiser parar de trabalhar, os seus guias vão te cobrar, você não vai ter mais sossego, isso é muito compromisso, isso é muito sério. Se eu fosse você, nem se envolvia com isso. Mas como não me envolver se eu já estava num processo mediúnico do qual eu não podia ir na casa das pessoas, que eu via espíritos querendo entrar em contato comigo, eu tinha que escolher a dedo aonde ir, aonde frequentar, e tudo isso estava me deixando muito irritada. E até que chegou um ponto que eu fui buscar o quê? Eu fui buscar o conhecimento. Eu pensei, eu preciso estudar, eu preciso entender o que realmente está acontecendo comigo. E eu fui estudar, eu passei 5 anos estudando na Federação Espírita, que eu comecei pelo kardecismo, o que me trouxe uma boa base, o que me trouxe esse conhecimento e que eu pude, através deste conhecimento, começar a aceitar. Porque eu vim pela dor, eu não vim pelo amor, porque eu não queria
Mas através desse conhecimento que eu adquiri, através do kardecismo, eu pude compreender muitos fatos do qual estava acontecendo comigo. E quando a gente começa a compreender, é meio que a gente começa a aceitar isso intimamente. Então, para você que passa hoje por isso, você está com essa mediunidade aflorada, você não aceita, você tem medo, calma, fique tranquilo. É tudo no seu tempo, vá com calma, procure estudar, procure ler livros, procure compreender para que aos poucos você possa ter essa lucidez para tomar uma decisão se você vai trabalhar mediunicamente ou não, porque isso está dentro do seu livre-arbítrio. Não é a sua entidade que vai te cobrar, não é a sua entidade que vai querer te puxar o tapete. É algo muito além disso, porque eu compreendi que a questão mediúnica foi eu que, antes de reencarnar, eu pedi para vir com estes dons. Eu pedi para que, eu não costumo falar que eu vim com a missão, eu costumo falar que eu vim com um resgate mediúnico, que através deste resgate, que hoje, dentro do terreiro, eu compreendo como é importante nós podermos ajudar, dar uma palavra de conforto, dar um apoio. Hoje eu entendo muito o processo mediúnico das pessoas, o quanto é realmente difícil aceitar, o quanto a gente tem que sair desse nosso conforto para ir buscar essa ajuda e esse entendimento para a nossa melhora. E dentro de tudo isso, eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar, e o que aconteceu comigo? As dores de cabeça que eu tinha, elas foram desaparecendo, aquele mau humor foi sumindo e tudo foi se encaixando. Eu fui voltando a ser quem eu realmente era, porque eu sempre fui uma pessoa muito de sorrir, e eu não entendia como eu ficava mal-humorada, às vezes por tão pouca coisa. E isso me irritava, porque eu sabia que tinha algo de errado comigo. Mas, através do estudo e através dessa base que o kardecismo me trouxe, eu pude ir atrás de entender todo o processo. E o meu processo não parou no kardecismo, o meu processo foi além, porque eu senti uma grande necessidade de estudar a Umbanda, porque eu via o meu guia e eu via que era um caboclo, e eu queria entender exatamente por que ele era um caboclo, por que isso, como isso acontecia, como era este processo. E através desse estudo na Umbanda, eu fui entender que realmente eu tenho essa linha muito forte no meu campo espiritual, que é a linha da Umbanda. Mas tudo isso foi acontecendo aos poucos. Então a minha aceitação não foi assim rápida, não foi algo assim que aconteceu assim, em questão de um ano, não, demorou ainda anos para acontecer, porque é algo que é aos poucos. A gente não se deve cobrar. Hoje eu digo com toda certeza, a ansiedade não nos adianta nesse processo. Não adianta nós ficarmos indo num terreiro, indo num centro espírita, indo dali, daqui, andando. Não. Dê uma pausa, procure ler alguns livros, procure fazer algum estudo, seja na linha que você se identifica, independente de ser Umbanda, kardecismo, candomblé, porque a mediunidade ela é muito antiga, tanto que na Bíblia temos diversas passagens mediúnicas que podemos comprovar, mas que acima de tudo você precisa ter essa aceitação, precisa querer entender. E caso você não queira, eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar em terreiro, eu não quero trabalhar em centro, ok, mas procura, nem que seja fazer um curso de reiki para você aplicar reiki nas pessoas, nos animais. Para quê? Para que você não retenha a sua energia, para que você possa doar essa energia
que está contida no seu campo mediúnico, que está na sua alma. E aos poucos, a própria vida, a própria espiritualidade, com certeza vai te conduzindo para um bem maior. Então, que você possa ir no caminho desse conhecimento, você que passa por isso, você que hoje está perdido mediunicamente, você que está com a sua mediunidade aflorada, você que quer entender um pouco mais de mediunidade, por mais que você não tenha uma mediunidade tão aflorada, vá em busca, o caminho é o estudo, é o conhecimento, e que você possa sempre usar e abusar deste conhecimento que você aos poucos vai adquirindo, não somente para o seu benefício, mas para o benefício também do próximo, que é o nosso bem maior. Então, que vocês possam permanecer com muita determinação e muito direcionamento na vida de vocês, para que vocês encontrem o caminho que vocês precisam. Gratidão.